Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, sou professor de Arquivologia, Procedimentos Administrativos, Administração e aqui hoje nós vamos fazer um trabalho especial para o pessoal da Paraíba. Na verdade, o pessoal que vai fazer o concurso do Ministério Público do Estado da Paraíba, não é isso? Então, nossa disciplina hoje se chama Prática Cartorária. Meu nome é Petrônio Castro, tá, pessoal? Aqui da Loja do Concurseiro, tá? E nosso trabalho hoje vai ser o Manual de Práticas Cartorárias do Ministério Público da Paraíba. Não fiquem desse jeito aqui do nosso concurseiro, né? Do nosso mascote da Loja do Concurseiro. Vamos fazer um trabalho aqui de esquematizar esse manual. O manual de prática cartorária já é algo muito bem feito, tá? Muitos ministérios públicos pelo Brasil não têm um manual tão bem feito, às vezes nem tem um manual de prática cartorária, tá? Então o que nós vamos fazer aqui é ver os principais pontos, ver aquilo que pode ser cobrado em prova e como pode vir isso em prova, tá bom? Então, esse é o manual, tá, de prática cartorária que você pode baixar, né, direto do site do Ministério Público da Paraíba. No caso do aluno da Loja do Concurseiro, você recebeu esse arquivo como uma apostila, né? Então, você recebeu. Agora, quem não é aluno da Loja do Concurseiro pode baixar no próprio site do Ministério Público da Paraíba, tá bom? Bem, no próprio manual, pessoal, tem uma apresentação, tá? Que diz o seguinte, para a gente poder se situar. O Ministério Público da Paraíba, por meio do CEAF, tá? Que é o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, lança oportuna e apropriadamente o Manual de Práticas Cartorárias do Ministério Público da Paraíba, compilado de forma simples e acessível. Este material chega às mãos de seus destinatários. Quem são esses destinatários? Os servidores do Ministério Público. Você que vai fazer o concurso, por exemplo, esse manual vai ser para você, vai ser o seu instrumento de trabalho ao longo dos anos, com o objetivo de implantar e padronizar, pessoal, padronizar os procedimentos atinentes às práticas cartorárias. Então, o objetivo deste manual de prática cartorária é padronizar. Vocês sabem que dentro do Ministério Público existem os órgãos, né? E eles têm o poder de usar ou não esse manual. Mas este manual, pessoal, todos os, vamos dizer assim, os órgãos do Ministério Público da Paraíba vão aceitar e vão utilizar e utilizam. Este manual é de 2012, tanto que já tem algumas coisas que estão desatualizadas, porque nós tivemos uma nova resolução. Vou já falar para vocês melhor sobre isso. Então, mas esta é uma resolução, este é o manual que veio para padronizar, para que o trâmite, a forma dos documentos, os modelos, todos sejam utilizados de forma igual em todo o estado da Paraíba, ok? Então, olha só, pessoal, o que pode cair na prova, tá? Então, o que pode cair na prova deste manual? Bem, eu entendo o seguinte, pessoal, esse manual ele tem uma estrutura que é assim. Primeiro, ele tem um capítulo que é o do atendimento e providências iniciais. É aqui, pessoal, que está a grande possibilidade de cair questão em prova, tá? Petrônio, e esse resto aqui? Também, só que tem um detalhe. Você que é aluno da Loja do Concurseiro já teve aula com o professor Silvio Paiva da resolução do Colégio de Procuradores número 004/2013, que é uma resolução pequena. Se você prestar atenção bem na aula do professor Silvio Paiva desta resolução, estes tópicos eles estão lá. O manual foi todo elaborado, baseado nesta resolução. Como faz parte do programa do concurso, esta resolução, que inclusive, logo que o edital foi publicado, foi colocado a número 001/2010. Só que essa 001/2010 foi revogada por essa resolução. Então, é essa que vale. Então, a gente entende que é desse primeiro capítulo que pode vir questões de prova. Não estou dizendo que não possa vir daqui dos outros, mas esses outros é bom você fazer a leitura, mas aqui na Loja do Concurseiro você vai encontrar essas informações
aqui. O que é um inquérito civil, não é isso? O que é um procedimento administrativo, tudo você vai encontrar aqui nessa resolução. O que não impede que você faça uma leitura desses capítulos aqui, que aqui é a metade da resolução. E é aqui que vai ser o nosso foco, tá bom? Percebam que, olha, a resolução ela tem um sumário. A última coisa que tem nessa resolução é o anexo, Resolução CPJ do Colégio de Procuradores da Justiça, número 001/2010. Nós, da Loja do Concurseiro, inclusive, nós deletamos, vocês não receberam. Por quê? Porque vocês receberam a número 004/2013. Então, o manual que cai na prova, ele está citando uma resolução que está revogada. E nessa parte aqui, olha, ele cita algumas vezes a resolução 001. E você tem que fazer a alteração para 004, ok? Então, pessoal, vamos lá. É um trabalho, na verdade, de fixação, um estudo dirigido, né? Vamos fazer um manual de prática judiciária, né? De prática cartorária esquematizado, tá bom? Então, vamos começar. Esse tal capítulo que eu falei para você, o atendimento e providências iniciais. Desde o momento que chega uma notícia, chega um procedimento no balcão, naquela mesa para você atender, até o momento que você vai entregar esse processo para o membro do Ministério Público, tá bom? Vamos ver aqui como é que funciona os termos corretos, essas coisas, ok? Essa parte, pessoal, ela é eminentemente procedimento administrativo. Você não precisa entender do direito, vamos dizer assim. Claro que se você compreende é melhor, mas ela é uma matéria eminentemente de prática administrativa, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Logo no começo do manual, você vai ter acesso, pessoal, a esse formulário de atendimento. Formulário de atendimento. Então, toda vez que chegar alguém para fazer alguma notícia, informar alguma coisa que está acontecendo de errado e que tem a ver com o Ministério Público, com a atuação do Ministério Público, vai ter que ser preenchido um formulário de atendimento, onde vai ter o número da notícia de fato, a data, qual a promotoria, quem é o noticiante, quem é o noticiado. Isso aqui não é muito importante você ter em mente esse formulário não, tá, pessoal? Mas esse é o formulário de atendimento, tá bom? Então é nele que vai começar tudo dentro do Ministério Público. Vamos ao que interessa. Olha só, alguém chegou para fazer ou um requerimento, ou uma denúncia, ou uma notícia de fato. Mas o que é uma notícia de fato? Calma aí, isso está lá naquela resolução. Se você já assistiu a aula do professor Silvio Paiva, daquela resolução 004, você já sabe. Então preste atenção que esse assunto, ele é um assunto de outra matéria. Nosso objetivo aqui é ver o trâmite. Então tem que partir do princípio que você já sabe o que é uma denúncia, você já sabe o que é uma notícia de fato. De qualquer forma, mais na frente eu vou fazer a título de leitura para você. Mas é importante, se você não estudou ainda a resolução 004/2013, primeiro assiste aquela videoaula, depois volta para essa que vai dar melhor. Porque aí você já vai saber o que é cada um termo desse, tá bom? Então vamos lá. Vamos partir do princípio que você já sabe o que é um requerimento, o que é uma denúncia, o que é uma notícia de fato, tá bom? Então olha só, os documentos eles vão chegar. Os documentos apresentados, juntamente com a petição inicial, ou juntamente com a denúncia, ou juntamente com o requerimento, esses documentos apresentados, tá, pessoal, que são aptos a motivar a atuação do Ministério Público, deverão ter papel de tamanho comum ao uso do Ministério Público. Professor, lá na resolução diz qual é o tamanho comum? Não e sim. Olha por quê. Se você der um salto, tá? E for lá para frente, você vai ver. Mas olha só, vou já dizer para vocês. Mas olha só, e os documentos de dimensões reduzidas? Imagine que na hora de abrir um processo, tem umas notas fiscais bem pequenas, entendeu? E aí como é que eu faço? Pois é, como eu faço com esses documentos de dimensões reduzidas? Bem, deverão ser colados ou grampeados em folha de tamanho ofício. É até um lapso aqui deles ter usado o nome ofício. De modo que a margem fique livre, possibilitando a juntada e a leitura em ambos os lados quando for o caso, tá? Eu vou colocar aqui para vocês uma imagem. Olha aqui que eu coloquei para vocês, ó. Por exemplo, eu tenho aqui uma folha, ofício, né?
colei aqui ou grampeei um cupom fiscal, um outro cupom fiscal. Vamos dizer que esses documentos aqui façam parte do processo. É isso. Então, todos os documentos têm que ter o mesmo tamanho, o tamanho padrão de uso do Ministério Público da Paraíba. Caso o documento seja pequeno, você deve fazer a colagem, tá bom? A colagem. Olha só. Lá no item 1.5, lá na frente, dando um salto, olha o que diz: formação de volumes. Todas as folhas dos autos deverão corresponder ao tamanho comum de uso ministerial, preferencialmente em padrão A4. Então, o documento, o Manual de Práticas Cartorária do Ministério da Paraíba, Ministério Público da Paraíba, ele não diz exatamente, mas ele diz preferencialmente, não é exclusivo, é preferencialmente A4. Notem que agora há pouco ele falou em padrão ofício. Começa a gerar uma confusão, porque ele fala em padrão ofício, que é um outro formato diferente do A4, embora parecido, tá? Então, preferencialmente em padrão A4, sendo proibido o emprego de papéis transparentes ou do tipo jornal, papel jornal e assemelhados, tá? Então, preferencialmente papel padrão A4, e esse A4 não pode ser transparente, não pode ser papel jornal, parece papel reciclado, né? Não pode, tá bom? É essa que é a ideia. E mais à frente você vai ver que é fundo branco, tem que ser fundo branco, ok? Então deixa eu voltar aqui para a tela anterior um instante para mostrar para vocês. Então olha, os documentos apresentados, eles devem estar em papel de tamanho comum ao uso do Ministério Público. E os de dimensões reduzidas deverão ser colados ou grampeados em folha de tamanho ofício. Tá? Isso não quer dizer que o tamanho comum ao uso do Ministério Público é o ofício. Não fica totalmente amarrado. Porque aqui ele fala que devem ser colados em ofício. E mais à frente ele fala que é preferencialmente o A4. Vai ficar estranho se o processo for no A4 e a colagem for feita no ofício, que é um pouquinho maior. Tenta perceber qual é a lógica. A lógica é que o processo fique todo com um tamanho só. Então, se o processo está sendo usado papel A4, você vai usar uma folha de papel A4 para fazer a colagem. Tranquilo até aqui? Tá? Então tá aqui para mostrar para você, tá? Então preferencialmente A4, não pode papel transparente nem papel jornal. Beleza, então olha só. E a petição inicial? A petição inicial, apresentada perante os serviços de distribuição dos feitos, deverá indicar. Então pode sim cair na prova. O que tem que ter na petição inicial? Isso tem que estar de forma explícita. Pessoal, presta bem atenção. Tem que estar de forma explícita e sem abreviatura. O que tem que ter? Tem que ter os nomes das partes, tá? Tem que ter a qualificação dessas partes. Tá? Brasileiro, casado, entendeu? Profissional liberal, advogado, não importa. Tem que ter a qualificação e tem que ter os endereços completos das partes, tá bom? Então tem que ter os nomes na petição inicial, tem que estar de forma explícita e sem abreviaturas, o nome das partes, a qualificação e os endereços completos, incluindo cópia autêntica. Não vai confundir com cópia autenticada. Cópia autêntica, verdadeira, do que, Petrônio? Da inscrição do CPF ou do CNPJ. Hoje é até difícil você ter, né, a cópia do CPF. Então, se na tua identidade já tem o número do CPF, pronto, tira a cópia da RG. Não tem problema nenhum. Caso você não tenha, você vai lá no site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br, cria um cadastro e imprime o CPF para você. Hoje não tem mais aquele padrão que algumas pessoas ainda têm, plástico, não. Hoje não tem mais, isso foi abolido, já foi cortado, foi descontinuado, tá? Então, olha, a petição inicial tem que ter de forma explícita e sem abreviatura os nomes das partes, a qualificação das partes e os endereços completos das partes. E cópia autêntica do CPF ou CNPJ. Se for pessoa física, CPF. Se for pessoa jurídica, CNPJ. Tranquilo até aqui? Tá? O nosso papel aqui é de esquematizar, para você lembrar na hora da prova do nosso esquema aqui. Tá bom? É possível instaurar procedimento com informações prestadas verbalmente? Alguém chega lá no balcão e quer fazer uma denúncia, quer dar uma notícia, prestar uma notícia crime, uma notícia, né,
de um fato. É possível isso, pessoal? Veja bem, pessoal, se isso não fosse possível, você estaria tolhindo, entendeu, as pessoas comuns de fazer algo desse tipo, de fazer principalmente contribuir a algum problema de patrimônio histórico, alguma coisa. Então, sim, é possível instaurar procedimento com informações prestadas verbalmente, sim. Só que o servidor, você vai estar lá do outro lado do balcão, irá reduzir as declarações a termo. Reduzir a termo quer dizer fazer um termo, digitar um termo. Por exemplo, aquele formulário de atendimento que eu mostrei no começo, você vai preencher e ele vai assinar. Olha só, o servidor é possível sim, através de informações verbais, mas o servidor irá reduzir as declarações a termo que deverá ser subscrito, assinado pelo declarante, incluindo todos os dados imprescindíveis ao regular andamento do procedimento. Nome, lembra do nome? Tem que ter endereço, aquelas mesmas coisas vai ter que incluir aqui no preenchimento. E ele vai subscrever, ele vai assinar, ok? E quando a parte estiver representada por advogado, tem aquele outro lado lá que a pessoa sequer tem um papel na mão e tem aquele outro mais certinho, que a parte está representada por advogado. O que fazer? Bem, pessoal, além do que nós já falamos, também deverão ser indicados para efeito de registro o nome do advogado, o endereço do advogado. Já tinha o nome das partes, né? Agora tem mais o nome e o endereço do advogado e o número de inscrição da OAB dele, tá bom? Beleza? A petição inicial, subscrita por advogado, deverá ser acompanhada de instrumento de mandato, de procuração, pessoal. Procuração. Se você está com um advogado, você tem que dar uma procuração, tem que dar um instrumento de mandato para que ele possa lhe representar. Mas tem exceção, tá? Eu posso estar, então, com o advogado presente e mesmo assim não ter um instrumento de mandato? Existem algumas exceções que permitem. Olha, quando o demandante postular em causa própria, então, se o advogado estiver demandando em causa própria, não precisa de procuração, é óbvio. Se a procuração estiver juntada aos autos principais, vamos dizer que tenha autos principais, esse é um complemento, algo subsidiário. Então, se a procuração já está juntada aos autos principais, não é preciso de novo anexar a procuração. E também, nos casos do artigo 37 do Código do Processo Civil, também é permitido, que tem a ver, pessoal, com a questão da urgência. É urgência, vai prescrever, vai acontecer algo de muito ruim, então o advogado pode, depois ele apresenta a procuração. Calma lá, que eu vou já mostrar. Olha só, esses últimos, presta bem atenção aqui, ó. Esses últimos, devidamente fundamentados, salvo os casos previstos em lei, não estando o portador munido de procuração, o servidor submeterá o caso à apreciação da Promotoria de Justiça. Vamos ver o que diz o artigo 37 do Código do Processo Civil. Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo. Então a regra é essa, a regra. Sem instrumento de mandato, o advogado não pode procurar em juízo. Agora, poderá, todavia, em nome da parte, intentar ação a fim de evitar decadência ou prescrição. Tá? Então, imagine que é um direito que vai acabar sexta-feira, o advogado está lá na sexta-feira e ele não levou a procuração. Então, se tem o objetivo, ele pode sim, em nome da parte, intentar uma ação para evitar decadência ou prescrição. Bem como intervir no processo para praticar atos reputados urgentes. Mas, de qualquer maneira, olha aqui, nesses casos o advogado se obrigará, independentemente de caução, a exibir o instrumento de mandato no prazo de 15 dias, prorrogável até outros 15, por despacho do juiz. Então, o Código do Processo Civil traz essas exceções que valem para os processos em geral e não apenas aqui para os do Ministério Público. No caso, para evitar decadência ou prescrição, né, ou perda do direito à ação, né, você pode fazer.
mas depois ele tem 15 dias para apresentar, tá certo? E se ele não apresentar nos 15 dias, e se não for prorrogado, atenção, os atos não ratificados, não confirmados no prazo serão havidos por inexistentes, respondendo o advogado por despesas e perdas e danos. Então, o advogado vai ser responsabilizado. Os atos vão ser tidos como inexistentes. Se a pessoa tiver algum prejuízo, o advogado poderá ser responsabilizado por perdas e danos, ok? Então, tranquilo até aqui? Fechamos a primeira parte, né, da apresentação do documento, né? Tem que preencher, se ela for verbal, tem que reduzir a termo, tem que ser subscrito pela parte, tem que pegar os dados. Caso tenha advogado, tem que adicionar o instrumento de mandato, não é isso? Tudo certinho. Ok, pessoal. Protocolo. Então o documento está ali, todo mundo tem ideia do que é o protocolo, né? É aquele setor de uma empresa, de um órgão público que você chega lá e dá entrada e ele vai numerar, não é isso? Vai protocolar ou protocolizar, tá bom? Bem, pessoal, protocolo. Protocolizar ou protocolar significa registrar no livro próprio o documento inicial que motiva a instauração do procedimento. Então, registrar no livro próprio, ou registrar, pessoal, no sistema, ou quando disponível, no sistema eletrônico. O Ministério Público da Paraíba já implementou o MP virtual em várias das suas instâncias, né? Vários locais. Então, caso tenha sido implementado o MP virtual, você vai registrar não no livro próprio, e sim no sistema eletrônico, tá bom? Então, protocolizar, isso é uma questão que pode cair em prova, pessoal. O conceito. O que é protocolizar? Protocolizar significa registrar no livro próprio ou, quando disponível no sistema eletrônico, registrar o quê? O documento inicial, aquela petição inicial que motiva a instauração do procedimento, ok? Então, isso é protocolo. Vamos continuar dentro do protocolo aqui. O setor de protocolo, ou aquele que o equivale, porque às vezes não tem um setor chamado de protocolo, mas tem um setor que é incumbido, tem essa incumbência de receber esses documentos, da entrada. Às vezes é um setor de atendimento, mas na verdade isso é uma atividade típica de arquivo corrente, lá da arquivologia. É um setor de protocolo, extremamente importante de uma empresa, tá? No órgão público. Ele é responsável, tá, pessoal, pelo controle de todo o trâmite dos documentos, pela distribuição dos documentos com o setor de protocolo. O setor de protocolo, ou aquele que o equivalha, ao receber qualquer petição, deverá utilizar carimbo de recebido. Nosso manual tem um modelo de carimbo. Recebi em tal, contendo tantas laudas, as horas. Bora continuar aqui para mostrar. É o que está aqui, ó. Constará obrigatoriamente a data e o horário. Está aqui, ó. Por exemplo, 10... do 10 de 2015, por exemplo, contém às 14 horas, por exemplo, constará obrigatoriamente a data e o horário, inserindo nos campos próprios o número de laudas da petição e dos documentos entregues pelo portador. Por exemplo, 10 laudas. Pessoal, a título de conhecimento, hoje lauda está sendo equivalente à página, tá? Então, laudas tem uma quantidade de toques, tem toda uma regrinha, mas hoje se entende como lauda uma página, tá? Então, o documento tem 20 páginas, você coloca 20 laudas. Tem 10 páginas, você coloca 10 laudas, tá? Já é um padrão que está sendo usado já há algum tempo. Já foi equivalente, criou-se essa equivalência. Nem sempre é verdade, porque às vezes se usa uma letra muito miudinha, tem muito mais do que uma lauda, mas você vai conferir desse jeito, tá bom? Então, o setor de protocolo, ou aquele que o equivalha, ao receber qualquer petição, tem que colocar um carimbo de recebido. Porque aquela pessoa que vai embora vai ter que levar uma prova daquilo que ela deu entrada. E vai ficar outra via aqui. Constará obrigatoriamente a data e o horário e o número de laudas, ok? Bem, o nosso manual, ele estabelece as pastas e os livros obrigatórios. Não sei se dá para vocês verem aqui. Aquelas pastas que você vai colocando, que tem aqueles classificadores, né? Quais são as pastas obrigatórias? Não quer dizer que cada um
órgão do Ministério Público não possa criar outras pastas, mas essas são obrigatórias. Ofícios expedidos, ofícios recebidos. Toda vez que você cria um ofício, o ofício é um documento que ele vai ser feito para um órgão fora do Ministério Público, tá? Quando ele é um documento interno, ele é um memorando. Então tem um memorando expedido e um memorando recebido, tá? Isso você também estuda para a prática cartorária com a professora Yara, lá no manual de redação oficial da Presidência da República, né? Então o ofício é um documento externo e o memorando é um documento interno. Então você vai ter que ter uma pasta dessa aqui: ofícios recebidos, ofícios expedidos é outra, memorandos expedidos, memorandos recebidos, notificações, convites, recomendações expedidas, recomendações recebidas, portarias, TAC, termo de ajustamento de conduta firmado, termo de declarações, termos de audiência, diligências, cartas precatórias expedidas, relatórios de atividade funcional. Essa carta precatória, pessoal, também tem lá na outra matéria, é quando um Ministério Público ele não tem, por exemplo, competência para resolver alguma coisa e ela pede para outro órgão do Ministério Público, por exemplo, da infância e da juventude, pede para que o do consumidor ou de uma outra região realize alguma ação. Ele faz uma carta precatória, tá bom? Então, esses livros eu não acredito muito que vai cair na prova não, mas tá lá no manual, pessoal. E essas são pastas obrigatórias. E temos também os livros obrigatórios, tá? Os livros são menos, são 4. Aqui pode cair uma questão de prova. Se fosse eu que fosse elaborar, eu não faria, porque tem muita coisa para pedir. Olha, tá aqui os livros, aqueles livros pretos, né? Então, olha só. Primeiro livro obrigatório, o livro de autuação e movimentação de procedimentos preparatórios e inquéritos civis públicos. Esse livro é obrigatório mesmo para as promotorias que já possuem o MP virtual, que é o sistema eletrônico. Então aqui pode vir uma questão de prova, tá? Então mesmo que a promotoria já possua o sistema eletrônico, o MP virtual, é obrigatório esse livro. Tem também obrigatório o registro de atendimento ao público. Também é obrigatório o livro de notícia de fato, mas olha só, para as promotorias que não têm o MP virtual. Se ela tem o MP virtual, esse livro não é obrigatório, tranquilo? Então aqui pode vir uma questão de prova. Ao livro de autuação e movimentação de cartas precatórias recebidas. Então são 4 livros, é decoreba? Infelizmente é. Pensa aqui, se o cara for elaborar uma questão aqui, ele vai bater aqui. Ele vai dizer, por exemplo, aqui, que o notícia de fato é obrigatório para todas, mesmo as que têm o MP virtual. Não, só é obrigatório para as promotorias que não têm o MP virtual. Tá bom? Esse é o caso, então, falamos dos livros e pastas obrigatórios. Atenção! As promotorias com informatização total ou parcial, até que sobrevenha determinação da autoridade superior, manterão em meio físico todos os livros acima especificados, nos quais serão registradas as informações relativas às rotinas dos feitos. Então, mesmo tendo o MP virtual, todos os livros, até que venha uma ordem superior, até que a gente saiba, não tem ainda essa ordem superior, tem que continuar guardando o livro e preenchendo. Ok? Importante isso aqui também. Tranquilo? Vamos lá. Agora, já falamos do atendimento, já falamos do protocolo, vamos falar da autuação e da distribuição. O que é autuação, né, Petrônio? O que é? Calma lá, olha só. Qualquer documento, ao dar entrada na secretaria, deverá ser encaminhado ao membro ministerial, promotor, vamos dizer assim, no prazo máximo de 24 horas. Isso pode cair na prova. Tá? Questão boba, mas qualquer documento, sem exceção, ao dar entrada na secretaria, deverá ser encaminhado ao membro ministerial no prazo máximo de 24 horas. Só que você não pode pegar o documento de qualquer jeito e levar lá para o promotor, não é assim para o membro ministerial, tá? Você tem que organizar, isso é autuar. Aqui, pessoal, olha, autuação consiste na atividade de organizar os autos através da colocação de capa,
dos dados, preenchimento com os dados indispensáveis à identificação do caderno procedimental e da numeração das páginas. Então, autuar, cuidado que tu pode confundir com multar, né? Autuação é a atividade de organizar os autos, colocando capa, identificando o livro e numerando as páginas. Isso é autuar. E lembra que qualquer documento ao dar entrada na secretaria deverá ser encaminhado ao membro ministerial no prazo máximo de 24 horas. Bora aprofundar isso aqui.